Graça e paz a todos, amados. Vamos falar sobre os salvos e os religiosos. Começando pelo livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Bom, aqui nós podemos prestar atenção que aqui diz quem crer e for batizado. Então, dá a entender que não basta somente crer. Além de crer, tem que ser batizado. E também não basta somente ser batizado. Também tem que crer. Mas um é consequência do outro. Um é a causa do outro. Vamos entender mais isso? Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Por que ele não colocou aqui, mas quem não crer e for batizado será condenado? Porque batismo é somente um testemunho que nós somos uma nova criatura. Mas esse testemunho, muitas das vezes, é algo que a pessoa pensa que ela está salva. E muitas das vezes não está. Porque para não ser condenado, tem que crer. Não somente ser batizado. Então tá, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então não colocou. Aí para ser condenado não falou, mas quem não crê e não for batizado. Não colocou, só crer. E o que é crer? É isso que nós vamos estudar hoje. O que é crer? Vamos aqui ao que diz aqui, ó. Vamos lá. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele dizia, muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Então ele tinha um respeito no povo de Samaria. Eles, o povo de Samaria, o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. O que nós vemos muito nessas igrejas hoje em dia? Fazem milagres, né? A sombra de Pedro, a vassoura ungida, o grão de feijão milagroso, fogueira santa. É o que nós vemos muito por aí, meus amados. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua magia durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados. Creram e foram batizados. Tanto homens como mulheres. Então tá, vamos lá. Creram e foram batizados. Todo o povo de Samaria ali que estava ouvindo a palavra, o evangelho. O próprio Simão, o feiticeiro, também creu e foi batizado. Simão creu e foi batizado. Em seguida, seguia a Filipe por toda parte. Quer dizer, virou ali o quê? Um crente. Como a gente vê hoje, pessoas que vão à igreja, estão seguindo o quê? Estão seguindo a doutrina, estão seguindo a religião. Mesma coisa foi Filipe, o Simão Mago, quer dizer. Simão o Mago, o feiticeiro. Ele seguia ele. Para onde Filipe estava indo? Observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. É o que a gente vê também em muitas igrejas hoje. Tá? Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então, Samaria havia aceitado a palavra de Deus. Eles creram e foram batizados. Inclusive Simão, o feiticeiro. Estes, ao chegarem, quem? Pedro e João, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Eles não creram e foram batizados? O próprio Simão, o mago, o feiticeiro, não creu e foi batizado? Mas não tinha o Espírito Santo. Então, muitas pessoas do nosso meio se batizam no nome de Jesus, falam que creem em Jesus Cristo, mas não tem essa crença. Quem crer não será condenado. Mas aqui falou, quem crer e for batizado será salvo. Que crer é esse? É isso que nós estamos à procura. Que crer é esse? Tem muita gente que fala que crê, mas não tem o Espírito Santo. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Então muita gente ali cria, foram batizados, mas não eram libertos. Não tinha o Espírito Santo.
pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Batismo não salva ninguém. Batismo não salva ninguém, meus amados. Por isso que lá em cima falou, ó, quem crer e for batizado será salvo, no Marcos 16:16. Mas quem não crer será condenado. Aí já não colocou o batizado. É sinal que tem que crer de todo o coração. Essa crença é oriunda através do Espírito Santo. Não basta somente falar que crê. Tá? E isso vem demonstrado pelas obras. Que obra? Obedecer mandamento? Não estou falando isso. Doutrinas, mandamentos, obediência, tudo é consequência da ação do Espírito Santo na gente. Repetindo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados. Batismo não salva ninguém. Tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Se lembra daquela passagem que fala, creio no nosso Senhor, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Lembra que Jesus falou com os apóstolos que precisava subir para que um Consolador descesse e convencesse o mundo do pecado e do juízo? Então, somente o Espírito Santo que convence a gente do pecado e do juízo. Por isso que nós vemos muitas hoje em dia pessoas do nosso meio que são divorciadas e casadas com outro, frequentam cultos, são pastores, são teólogos, mas não têm Espírito Santo. Eles creem e são batizados, tá? Mas não têm o Espírito Santo. Porque quais são as obras deles? São mais obras. E elas são oriundas de quem não tem o Espírito Santo. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito, Simão o mago, era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro. E disse, dei-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Ué, Simão o mago, o feiticeiro, ele não creu e foi batizado? Pedro acabou de falar o que aqui, ó? Você não tem parte, nenhum direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Muitas pessoas do nosso meio, eles não têm parte com o ministério. Eles só professam uma religiosidade. São formados em teologia, falam bem o latim, o grego, o aramaico, o hebraico, pregam brilhantemente em cima dos púlpitos, tá? E não tem o Espírito Santo. Não tem parte alguma com esse ministério. O que nós temos hoje em dia de Simão, o mago, em cima de púlpitos, pregando na internet, não está no gibi, meus amados. Arrependa-se desta maldade e ore ao Senhor. Talvez o Senhor lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Iníquo, praticante do pecado, mesmo crendo e sendo batizado. Não tinha Espírito Santo. Isso está em Atos, capítulo 8, versículo 9 e 23. Agora, meus amados, vamos finalizar aqui, só para ler aqui, ó. E lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. É só um testemunho, meus amados, quando a gente batiza. Ele dizia ao povo que cresce naquele que via depois deles, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Conclusão, meus amados, que eu deixei aqui, ó. Isso está em Atos, capítulo 19, versículo 2 ao 6, tá? Agora, conclusão em Romanos 10, versículo 10. Pois com coração, a mente, tá? Quando você recebe o Espírito Santo, com o coração crê para a justiça. O sangue de Jesus derramado na cruz que justifica dos nossos pecados. Então, com o coração se crê para a justiça. E com a boca confessa para a salvação. O batismo é só um testemunho. Tá? Então, muita gente crê e são batizados, mas não crê.
com o coração, não crê com a atuação do Espírito Santo neles. Por isso que nós estamos cercados de tantas pessoas feito Simão o Mago. Então, meus amados, eu falo para vocês, estão frequentando uma igreja que está pregando heresias? Vocês estão escutando Satanás em cima do púlpito, mesmo ele falando bem, falando mansamente, mesmo ele lá se emocionando com louvores, a igreja lotada, acontecendo milagres, tá? Se não tiver de acordo com a palavra de Deus, fujam que é macumba, tá bom? Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.